O tema da noite, então, é o ectoplasma. O ectoplasma ele é muito citado, né, no meio espírita, nós todos estamos falando sobre isso, sobre esse material, só que, curiosamente, Allan Kardec nunca usou esse termo, nunca usou essa palavra. Ela foi até criada anos depois das obras da codificação terem sido escritas. Mas ele, efetivamente, ele falou sobre o ectoplasma, não utilizando esse nome. Então, na codificação, nós podemos perceber, por exemplo, no Livro dos Médiuns, sobretudo no Livro dos Médiuns, que no capítulo 7, que ele fala sobre a teoria das manifestações físicas, lá no item 77, a questão 8, que se pergunta como pode um espírito produzir movimento de um corpo sólido. Então, lembra das mesas girantes e tal, né? Os corpos sólidos, aquele material que utilizava para fazer as escritas, objetos sólidos. Então, os espíritos respondem, combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Então, o médium ele emite um fluido próprio para este efeito, ou seja, da movimentação dos objetos, dos corpos sólidos, e os espíritos utilizam do fluido cósmico universal para, misturando com esse fluido que os encarnados emitem, fazer então o efeito de movimentação. E na questão 9 também, os espíritos falam, quando sob vossas mãos uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal que é necessário para lhe dar uma vida fictícia. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Então, observa que o espírito, ele não tem, em função da sua natureza etérea, ele não tem como atuar sobre os objetos materiais, sobre os corpos sólidos. Então, ele utiliza de um fluido apropriado para esse efeito. E ele fala também o elemento que liga a matéria, ou seja, é um fluido que faz o elemento espiritual se unir ao elemento material, e que foi dado o nome de perispírito, Kardec deu esse termo. Então, através do perispírito, é que nós podemos explicar todos esses fenômenos que envolvem a manipulação dos corpos materiais. E, mais extensivamente, depois, no item 128, ele fala também sobre essa questão da ligação e da manipulação de corpos, dos fluidos e etc. Mas isso, para o Espiritismo, não é um problema. Ou seja, o fato de Kardec não ter criado esse nome, ou seja, nós espíritas não precisamos ter aquele pudor de dizer assim, o termo ectoplasma não está na codificação, não podemos usar. Isso não é problema para nós, porque Kardec ele teve essa pretensão de que a obra da codificação ela nunca fosse fechada, ela ficasse aberta para crescimento, para evolução. Tanto que, lá na Revista Espírita, de janeiro de 1868, ele fala que o Espiritismo jamais disse que não tinha mais nada a aprender. Ele possui uma chave, cujas aplicações ainda está longe de compreender na sua inteireza. Aplica-se a estudá-las, a fim de chegar a um conhecimento tão completo quanto possível das forças naturais e do mundo invisível, no meio do qual vivemos, mundo que nos interessa a todos, porque todos, sem exceção, devemos entrar mais cedo ou mais tarde nesse mundo. E vemos todos os dias, por exemplo, aqueles que partem, a vantagem de o conhecer antecipadamente. Então, o que ele diz é que o Espiritismo ele não tem essa pretensão de ser um conhecimento fechado. Ele é aberto para novos conhecimentos, porque o Espiritismo é uma ciência de estudo,
então é de estudo e observação. Através da observação e do estudo continuado, vai se adquirindo, vai se expandindo o conhecimento. E dessa forma, o Espiritismo tenta abranger ou adquirir o conhecimento do mundo invisível o mais que possível. E esse mundo invisível interessa a todos nós, por quê? Porque todos nós vamos voltar para lá um dia, né? Nós temos exemplo aí diariamente das pessoas que estão desencarnando e voltando. Então, Kardec não fechou a porta para novos conhecimentos, só que ele estabeleceu uma condição para que isso acontecesse, que é sobre o controle universal do ensino dos espíritos. O que significa? O que é o controle universal do ensino dos espíritos? É que nenhum espírito isoladamente que dê uma informação, que traga, que apresente para nós um conhecimento, ele deva ser creditado antecipadamente. Por quê? Porque pode ser uma opinião. Como nós sabemos que no plano espiritual existem espíritos de todos os tipos, como existe no plano encarnado, né? Então, entre nós sabemos que temos as pessoas sábias, as pessoas ignorantes, as pessoas que gostam de enganar, as pessoas que são iludidas, da mesma forma no plano espiritual também. Então, se um único espírito nos traz uma informação, nós não devemos crer nessa informação antecipadamente. É importante que a universalidade, ou seja, que espíritos em todos os cantos pronunciem-se, tragam essa mesma informação para que seja consolidado, não ficar restrito a um único médium. O termo ectoplasma ele teve origem por Charles Richet, que foi um fisiologista, ele que criou esse termo. Ele foi prêmio Nobel de Fisiologia e esse termo foi criado em 1894. Através dos estudos, das observações deles, das manifestações físicas de médium, então ele observou essa substância que se exteriorizava do corpo dos médiuns durante as sessões dos fenômenos de materialização. Então ele criou esse termo e publicou em diversas publicações científicas essas experiências, ele documentou essas experiências em publicações e depois ele escreveu um tratado de metapsíquica, que em 1922 ele publicou, que fala mais profundamente a esse respeito. E existe um livro, um dicionário de filosofia espírita, escrita por Palhano Júnior, que ele dá a definição um pouco mais formal desse termo, né? Que vem do grego ectos, que indica movimento para fora, e junto com plasma, que é uma obra moldável, uma substância plástica que possa ser moldável. Então, ou seja, é algo que sai do corpo, algo que vem para fora e que pode se moldar, pode ser produzidos moldes, enfim. E Richet, ele utilizou, está lá no dicionário, utilizou então para definir essa tal substância, foi caracterizada por ele como uma espécie de plasma flexível, viscoso, incolor, inodoro, sensível ao pensamento e que escapa do organismo de certos indivíduos através de poros e dos orifícios do corpo. Então, ou seja, essa substância então é uma substância plástica, flexível, ela não tem cheiro, tem cor esbranquiçada e ela é utilizada então pelos espíritos para os fenômenos de materialização. André Luiz, ele também apresenta uma definição no livro Nos Domínios da Mediunidade, que o benfeitor Aulus, ele então explica para André Luiz, os que estavam junto, no decorrer de uma sessão de materialização que estava acontecendo, e André Luiz, do lado do plano espiritual, presenciando então todo o trabalho que ocorria pelos espíritos na consecução desse plano. Então, o Aulus ele diz que o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispíritica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza.
em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária dos efeitos físicos que analisamos. Então, ou seja, ele está entre a matéria densa e a matéria perispírita. Ele tem características de matéria densa e tem características de matéria perispírita, ou seja, é um fluido, efetivamente falando. E o Aulus, quando o fenômeno, quando o ectoplasma começa a ser exudado do médium, então ele esclarece mais pormenorizadamente e ele fala: aí temos um material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, a saber, fluidos A, representando as forças superiores e sutis da nossa esfera, a esfera espiritual. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que os assistem. E os fluidos C, constituindo de energias tomadas à natureza terrestre. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis. No entanto, os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e, muito notadamente, do médium, são capazes de entregar-nos os mais nobres, entregar-nos os mais nobres projetos. Então, ou seja, o fluido A é o fluido que os espíritos utilizam, extraem do fluido universal para associar aos fluidos B, que os médiuns produzem, e não só, como eles dizem, como o Aulus diz, os companheiros que os assistem. Então, numa reunião de materialização, o médium de ectoplasmia, ele é que fornece a maior parte do ectoplasma, mas a assistência também fornece em alguma quantidade para que os espíritos possam fazer essa manipulação. E os fluidos C são energias tomadas da natureza terrestre, em vegetais, por exemplo. E os fluidos B seriam o que o Richer chamou de ectoplasma. Os fluidos C são fluidos que existem nos minerais, nos vegetais e também em animais que não sejam humanos, né? Esse ectoplasma não humano, ele não chega a ser suficiente, nem mesmo adequado isoladamente para a realização desses fenômenos físicos, como o de materialização. Precisa do fluido do ser humano. E ele continua: nos círculos, aliás, raríssimos, em que elementos A encontram segura colaboração das energias B, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raindo pela sublimidade dos fenômenos. Contudo, onde predominam os elementos B, nosso concurso é consideravelmente reduzido, porquanto nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que, afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, podem senhorear-lhes os recursos, invadindo-lhes o campo de ação e inclinando-lhes as experiências psíquicas no rumo de lastimáveis desastres. Ou seja, o fluido B, eles precisam serem utilizados, serem manipulados pelos desencarnados para essa produção da materialização. Isoladamente, nós não teríamos essa hipótese. Quando ele fala a segura colaboração, a segura desmaterialização do médium, no sentido de se desvincular da ideia materialista e de todos os encarnados. Nessa reunião de materialização, Aulus destaca que determinados presentes assistindo estavam envolvidos em pensamentos materialistas no sentido da vida material comum, e também sob ingestão de álcool, e que
esses indivíduos, eles tinham que ser fluidicamente isolados para que a sua energia não pudesse prejudicar os trabalhos. Então, vale dizer que as pessoas que estão, e pode até ser o caso do médium, que estejam envolvidos com essas emanações tóxicas, elas podem prejudicar seriamente o médium. Porque o médium, normalmente, na atividade mediúnica, ele está menos exposto a essas vibrações. Mas no caso em que ele está doando o seu ectoplasma para essas reuniões de materialização, acontece que, pelo fato do ectoplasma ser um produto do seu organismo, a contaminação do ectoplasma ela pode prejudicar a saúde do médium. Tanto é que Aulus explica nessa reunião que, antes de começar a reunião, o ambiente todo ele é, entre aspas, desinfetado, ele é produzido ozonização para fazer a limpeza do ambiente, para então que ela possa acontecer em segurança do médium principalmente. Formas, pensamentos, ou seja, as pessoas que estejam presentes na reunião com pensamentos que estejam desvinculados com aquela prática daquele momento, pode prejudicar enormemente o resultado do trabalho. Diversos pesquisadores fizeram pesquisas sobre esse tema, sobre os fluidos, né, a produção dos fluidos, os fenômenos de materialização e etc. E aqui, para destacar somente alguns, Allan Kardec, ele falou sobre a natureza e as manifestações do ectoplasma, sem utilizar essa expressão, como foi dito, mas ele já iniciou o estudo, já desenvolveu. Também William Crookes, que foi um cientista britânico, ele foi um dos primeiros a realizar esses experimentos. Fez análises laboratoriais que envolviam ectoplasma, ele estudou médiums, coletou amostras dessa substância, do ectoplasma, e investigou propriedades físicas e químicas do ectoplasma. William Crawford, engenheiro, foi psicólogo britânico, ele também desenvolveu pesquisas muito detalhadas com relação à materialização de espíritos, a produção de ectoplasma, e ele também desenvolveu um engenho que foi chamado de psicógrafo, que ele tinha o objetivo, né, pretendia-se registrar a presença de espíritos por intermédio do ectoplasma no ambiente, pelo ectoplasma que foram emitidos pelos médiuns. Também tem César Lombroso, que foi médico também, criminologista lá na Itália. Ele também dedicou-se ao estudo, né, da relação que existe entre os fenômenos mediúnicos e as manifestações físicas, também sobre a formação, como é que comportava-se o ectoplasma. Charles Richer foi ele que cunhou o termo, como foi dito, né? Ele foi um fisiologista francês, ele conduziu diversos experimentos, investigações científicas, para tentar compreender melhor as propriedades físicas e espirituais do ectoplasma. Uma das experiências, ele tinha essa preocupação porque a ciência estabelecida, vamos chamar assim, a ciência estabelecida, ela tinha uma dificuldade muito grande, como a gente vê até hoje, de aceitar determinadas coisas, porque existia muita fraude também envolvendo isso, ou seja, existia muita enganação. Então ele procurava se cercar do maior rigor possível, no sentido de que pudesse registrar com a maior efetividade possível, de forma em que não deixasse dúvidas sobre a veracidade do que estava acontecendo ali. Ou então, se ele identificasse alguma coisa errada, então ele pudesse também apontar. Então, há um caso, em 1905, um espírito, Marthe Berald, que foi chamada com o codinome de Eva C., ele e Gabriel Delany, antes da reunião, eles analisaram todo o espaço, se havia portas falsas, se havia alçapões no chão em que pudessem pessoas fingir serem espíritos materializados.
observou as janelas, observou todo o ambiente, enfim, o teto, o telhado, observou com maior detalhe, observou a médium, amarrava a médium à cadeira para que ela não pudesse sair dali durante a manifestação, e um espírito andava, falava, se movia como um ser humano, e ele tinha lá o corpo que ele se deixou tocar, era resistente, tinha uma determinada força muscular, ou seja, ele tinha uma reação ao toque, e observou que não era nenhum manequim, ou seja, pela forma como ele se manifestava, via-se que não era um boneco, um manequim, né? Ele podia se deixar tocar, ele não deixava nenhuma suspeita com relação a que aquilo era efetivamente uma manifestação, não era, por exemplo, um fantasma, né? Ele apresentava todos os atributos de um ser vivo, uma pessoa ali. Então ele pede para esse espírito materializado que soprasse num tubo que tinha um composto chamado água de bário. Esse produto, quando ele entra em contato com gás carbônico, ele fica esbranquiçado. Então, o espírito materializado soprou nesse tubo e, efetivamente, o tubo ficou esbranquiçado, comprovando que ele exalava gás carbônico. E, então, comprovando ali um fato de que ele estava, de alguma forma, exalando ar. O espírito, então, atendeu e pôde-se comprovar essa questão. Também um outro espírito materializado pede para o Richer que cortasse seus cabelos para provar a sua existência. E ele depois faz um exame e confirma que tratava-se, fez exame em microscópio e confirmou que tratava-se efetivamente de cabelos verdadeiros, ou seja, a materialização do espírito, o cabelo materializado era efetivamente um cabelo verdadeiro. Também Chico Xavier, já através da literatura, dos textos que André Luiz nos forneceu, principalmente sobre o ectoplasma, nos missionários da luz e nos domínios da mediunidade. Richer e outros também, numa outra oportunidade, recortaram o ectoplasma exudado de um médium, da médium Florence, que recortou um pedaço do tecido do vestido que ela estava usando e levou para o laboratório para analisar, e eles constataram lá que o ectoplasma tinha componentes como tecidos epiteliais, albumina, lipídios, leucócitos, minerais, proteínas, aminoácidos, água e outras células semelhantes às bactérias. E um farmacêutico britânico, Charles Blake, ainda chegou a propor uma fórmula química da molécula do ectoplasma. Então, nós podemos ver daí que é um hidrocarboneto e é uma molécula muito pesada, muito grande. São 120 átomos de carbono e mais de 1000 átomos de hidrogênio nessa composição. Ou seja, é uma molécula muito, muito pesada. Apesar de as reuniões de materialização e as declarações espirituais de que o ectoplasma ele é exudado de todos os poros, todos os orifícios do corpo humano, eles formularam algumas hipóteses sobre qual seria o órgão ou a região do corpo que era responsável pela produção do ectoplasma, ou seja, onde no organismo humano que o ectoplasma teria se produzido, né? Então, uma das hipóteses, na região do abdômen, na altura do umbigo, porque os médiuns relatavam que tinham dores ou desconfortos naquela área, justamente no início das sessões de materialização. Também nos pulmões e outros órgãos ligados à respiração, porque também havia queixas de falta de ar, dificuldade de respiração, pressão no pulmão, vontade de tossir e assim, e etc. E a mais difundida, que seria a produção associada aos órgãos reprodutores, tanto masculino quanto feminino, e porque eles entendiam que ali seria uma unidade geradora dessa substância, que depois ela se espalhava pelos outros órgãos e pelos tecidos humanos,
de forma então, que ele fosse extravasado da pele. Então, isso são relatos dos médios, ou seja, essas hipóteses foram formuladas a partir de relatos dos médios, mas nos domínios da mediunidade, André Luiz fala que o ectoplasma ele é exudado de todos os poros do corpo, com mais abundância nos orifícios naturais, boca, narina, ouvidos, e também uma elevada taxa é emitida pelo tórax e pelas pontas dos dedos. Em fotografias, nós vemos muitas vezes, a maioria das vezes, saindo pela boca e pelos ouvidos. Médiuns envolvidos nesses fenômenos. Temos tem uma quantidade muito grande, mas foram destacados aqui 4. Um é Carmine Mirabelli, por acaso os 4 são brasileiros. Carmine Mirabelli, ele foi um poderoso médium de efeitos físicos, ele foi submetido a uma série de estudos, provas, e cientistas brasileiros e estrangeiros. Ele produzia fenômenos de materialização à luz do dia, fenômenos de levitação, de transporte, voz direta. A voz direta é quando o ectoplasma produz um aparelho fonador e nós ouvimos aqui sem ter ninguém falando. Isso aqui é voz direta. E ele foi submetido a uma série de pesquisas sérias, em ambientes controlados, etc. Um caso curioso a respeito dele, que ele trabalhava em loja de calçados, vendia calçados, e a loja em que ele trabalhava, as caixas de sapato saíam pulando, caíam e tal, e chegou até a chamar a polícia, e eles não sabiam o que acontecia, mas só descobriram que essas manifestações deixavam de acontecer quando o Mirabelli não estava na loja. Então, eles conseguiram, dessa forma, associar esse fenômeno à mediunidade dele. O Francisco Peixoto Lins, que é o Peixotinho, né? Ele foi um médium de materialização muito conhecido. Nós observamos ali uma foto dele soltando ectoplasma pelo ouvido e pela boca. Ele também produziu efeitos de materialização de objetos, como essas mãos que foram moldadas em parafina. Ele participou de reuniões junto com o Chico Xavier, que numa foto ele escreveu uma declaração atestando que aquilo aconteceu, a veracidade do fato. O Zé Arigó também, ele foi um médium, foi intermediário de Dr. Fritz em reuniões de cirurgias espirituais, né? E ali nós temos fotos de duas intervenções do espírito Fritz, por intermédio dele, fazendo cirurgia nos olhos. Nós podemos observar aqui que na segunda foto ele está intervencionando o olho e nem ao menos ele olha para a figura. Por quê? Porque ele não precisa olhar, quem está olhando é o espírito, não é verdade? Agora, vejam bem, aqui, onde é que o ectoplasma entra? Não há nada materializado, efetivamente. O ectoplasma ele entra em diversos aspectos, na asepsia do local que está sendo intervencionado, no anestesiamento do paciente, ou seja, aí o ectoplasma não é produzido para materializar nada, ele trabalha acessoriamente nas cirurgias. E Divaldo Franco, lá para o ano de 1970, alguma coisa, ele participou de uma reunião em que ele produziu o ectoplasma. Nós vemos ali nas 2 primeiras figuras, ele exalando o ectoplasma pela boca, e na terceira figura nós observamos que foram materializadas rosas, que foram entregues às pessoas que estavam presentes. Então, o ectoplasma, a produção de ectoplasma, as reuniões de ectoplasmia, elas têm a maior utilização em materialização, produção de objetos moldáveis, como no caso da rosa, como no caso daquelas mãos, né? Telecinesia, ou seja, deslocação de objetos sem serem tocados. Nós tivemos experiência aqui no GEAC, com um médium de efeitos físicos da Dinamarca, se não me lembro.
Dinamarca, da Suíça. E também Haroldo Dutra Dias, ele conta que ele participou de uma reunião em que eles estavam no ambiente e o óculos dele foi retirado dele, da sua cabeça, e depois que a reunião acabou, o óculos foi encontrado dentro de uma bolsa de uma das pessoas que estavam presentes, porque o material dessas pessoas ficavam tudo trancados num quarto, que é para evitar ao máximo, a ocorrência ou a suspeita de fraude. Então, ou seja, a telecinesia é isso, é a deslocação de objetos sem ser tocado por nenhuma pessoa. A tiptologia, que é a produção de sons, de batidas, de pancadas. Tá? A telecinesia, um exemplo de telecinesia, eram as mesas girantes, em que elas se levantavam do solo para produzir o efeito para as pessoas que estavam assistindo. Na tiptologia, essas batidas, essas pancadas, ela também tinha, naquela época, uma das finalidades é de codificação de mensagens. Por exemplo, uma pancada significava uma resposta sim, 2 pancadas significava uma resposta não. A cura espiritual, como nós vimos no caso do Zé Arigó, e não só, e também a criação de objetos, que é chamada de aporte, ou seja, objetos eram produzidos e eram constatados por todos. Existem riscos que precisam ser prevenidos, responsabilidades que os médiuns, e não só todas as pessoas que estão envolvidas na reunião, na assistência, precisa tomar, porque o ectoplasma ele pode ser contaminado, mas a contaminação não é somente física. Emoções desequilibradas podem contaminar o ectoplasma. O desequilíbrio moral ou mental do médium também pode produzir um ectoplasma de má qualidade. Influências vibratórias no ambiente em que está acontecendo a reunião de materialização. Por essa razão é que o ambiente tem que ser completamente isolado e asepsiado por causa disso, né? É importante nós percebermos que a produção dos efeitos de materialização depende dos encarnados, como foi falado no início, só para enfatizar. Ou seja, os espíritos encarnados eles não conseguiriam produzir somente por eles precisam de nós, da nossa aprovação, mesmo que inconsciente. Ou seja, se eu estou na assistência para assistir uma reunião de materialização, eu inconscientemente estou ali dando o meu aval para que o meu ectoplasma possa ser usado, porque senão eu não iria na reunião, por exemplo, né? Então, essas reuniões em que ocorre esse tipo de trabalho, elas têm que ocorrer em locais equilibrados, pessoas que estejam comprometidas com o bem, que não estejam ali por curiosidade fútil, né? A prece, o estudo, a disciplina, como em tudo, são indispensáveis para que essas reuniões tenham sucesso, né? Que não fracasse as materializações que estão ali se pretendendo. O requisito principal, então, é a superioridade, sentimento de nobreza, de propósito de todos aqueles que estão envolvidos. E nós podemos falar encarnados. Por quê? Porque do plano espiritual, obviamente que os espíritos que estão assessorando esses trabalhos, eles estão com a grandeza de propósito em comprovar, basicamente, a finalidade desses trabalhos de materialização é comprovar a existência do mundo invisível para todos que estão encarnados. Emmanuel dizia que a ação curadora ela é um fenômeno de radiação de energias magnéticas e, por isso, se reveste de grande importância nesses processos de tratamento espiritual. Mas é imprescindível que o médium se caracterize pela superioridade de sentimentos e pela nobreza de propósitos. Então, para que ele possa ser útil, o fluido vital, ele tem que ser impregnado de bons sentimentos, de um propósito nobre, de pureza de intenção. O médium, por essa razão, ele tem que ser vigilante, para que ele se desvie o mínimo possível, né? Na alimentação, os espíritos que assessoravam Peixotinho recomendavam que ele, antes das reuniões de materialização, ele se alimentasse de peixe, porque os peixes continham elementos que auxiliavam na produção do ectoplasma.
Então, com relação aos relatos de fraudes e nesses trabalhos que ocorrem de materializações, o que nós devemos pensar nele? Ou seja, tudo isso é produto de fantasia, são pessoas que abusam da nossa boa-fé, né? Existe, como os próprios pesquisadores verificaram e alertaram, mas nós temos informações bem precisas sobre essa questão, porque as pessoas que negam ou que combatem essas coisas, eles vão sempre apelar por isso. Ou seja, existem pessoas que fazem que enganam, pessoas que burlam as coisas. Então, Kardec, por exemplo, lá no livro dos Médiuns, que fala sobre o charlatanismo, ele diz: o charlatanismo não prova contra a realidade da coisa que se procura imitar. Ou seja, o charlatão está procurando imitar alguma coisa, né? O charlatanismo não prova contra essa realidade. Se há falsos médiuns, é porque há médiuns verdadeiros. Do contrário, não seria preciso dizer que não há ciência verdadeira, porque há falsos sábios. Ou seja, se eu conheço médiuns falsos, é porque existem médiuns verdadeiros. E lá na Revista Espírita, sobre as aparições, também, Kardec comenta sobre esses relatos e reconhece que muitas vezes a imaginação e a credulidade, até mesmo a fraude, se misturam, mas isso não elimina os casos sérios e autênticos. William Crookes, em publicações dele, diz que a fraude, consciente ou inconsciente, tem ocorrido, sem dúvida, em muitos casos, mas eu afirmo com toda a seriedade que existe uma realidade de fenômenos que observei, a qual não pode ser explicada por engano ou impostura. E também sobre a médium Florence Cook, que materializava o espírito de Kate King, Crookes relatou que, embora houvessem suspeitas de tentativa de fraude em outros contextos, ele mesmo presenciou materializações sob condições de controle que excluíam hipóteses de charlatanismo. Gabriel Delane, também, em suas publicações, ele relata: é certo que a fraude desempenhou o seu papel em numerosos casos e não devemos ocultá-lo, mas ela não poderia abolir os fatos autênticos que resistiram aos mais severos controles e constituem uma prova científica da realidade das materializações. Ou seja, não é porque existe falsificação que a materialização não é uma realidade científica. E ele também sempre fazia distinção entre os casos impuros, misturados com mistificação, e os casos que eram observados rigorosamente, aqueles que foram registrados por intermédio de fotografias, etc. Gustave Guéley também, em publicação que ele fez, diz que ninguém ignora que a fraude existe e é nosso dever preveni-la e denunciá-la sempre que se manifeste. Mas é igualmente nosso dever afirmar, após verificações rigorosas, que os fenômenos autênticos de materialização subsistem intactos e inegáveis. Ele relata que alguns médiuns foram surpreendidos em fraudes, mas, como no caso de François Klusk, forneceram provas suficientes sob controle rigoroso, em moldagens de parafina, por exemplo, que excluem essa hipótese de impostura, né? Então, todos eles sustentam a mesma linha de raciocínio. A fraude existe, mas não invalida os fenômenos autênticos, os fenômenos verdadeiros, né? O rigor e o controle experimental são fundamentais. É a chave para que nós possamos, os investigadores possam diferenciar o que é verdadeiro e o que é imitação. Então, o que é imitação, ele deixa de lado e aproveita o que for verdadeiro. Então, para concluir, nós poderíamos dizer que o ectoplasma é um instrumento sublime quando ele é usado com responsabilidade. Em mãos generosas, o ectoplasma pode curar, consolar e testemunhar a imortalidade da alma. Que nós saibamos todos respeitar e valorizar esse recurso da natureza espiritual. Que Jesus nos abençoe.